a sua Bíblia, abra ela em Salmos, capítulo 100. Porque cada vez que a gente se propõe, não é, a trazer revelação, fica tenso o negócio, não é? É batalha em cima de batalha, mas o Senhor é aquele que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Vamos lá, Salmo 100 diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, e prestem culto ao Senhor com alegria, e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal, é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Amém. Pode fechar sua Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui gosta de gente emburrada? Pergunta aí, você gosta de gente emburrada? Gente, ninguém gosta de gente emburrada. Amém? E aí eu vou falar uma coisa para você, Deus também não. Conta aí, fala assim, Deus também não gosta de gente emburrada. Não é? Até mesmo tem um ditado popular que diz o quê? Cara feia é fome. Pra gente ver que, gente, de quando eu era criança, foi outro dia mesmo, mas assim, de quando eu era criança, eu escutava isso: ih, cara feia é fome, vai comer, não é? Então, para ver que a cara feia é uma longa história, fala assim, é uma longa história, é ou não é? É tão longa a história, ao ponto do salmista ter que escrever isso, que nós devemos entrar com louvores, com ações de graças na presença do Senhor. Por que o salmista precisou dizer isso? Pergunta aí, por que tu acha que o salmista precisou escrever isso? Quantos rabugento, emburrado, de bico, de mau humor, ousou se aproximar do Senhor? Um monte de gente. Só que rabugice, emburramento, crítica, murmuração, reclamação não atrai a presença de Deus. Apenas o que? O cântico dos lábios, a alegria, não é? O Salmo, deixa eu ver, o Salmo 2 diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria. Olha para essa pessoa aí perto de você, vê se ela está alegre hoje. Pelo menos é para estar, é feriado, você deve ter acordado um pouquinho mais tarde. E profetiza, eu trabalhei hoje. Dá um glória a Deus que você trabalhou, você está trabalhando, amém? Porque tem gente que está orando pedindo trabalho, não é? Então ele declara, entrem com alegria, não é? Prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Então, na verdade, o salmista, ele apresenta para a gente um protocolo de como nós devemos acessar a presença de Deus. Talvez você não tenha conseguido desfrutar dessa presença, não tenha conseguido chamar a atenção de Deus para você, porque você está fazendo isso da maneira errada. Aqueles que tentam chamar a atenção de Deus com murmuração, com reclamação, faz assim, ó. Fala assim, não rola não. Ele não dá ouvido não. Prova disso que aquele povo pereceu no deserto por 40 anos, por quê? Porque murmuraram. Não é? Porque se esqueceram dos benefícios que Deus havia feito. Deus é fiel para cumprir. Deus havia dado uma promessa para eles, ia introduzi-los na terra prometida. Deus é aquele que habita no meio dos louvores do seu povo. Você quer habitar no meio da presença de Deus? Só ficar cantando louvor. Agora, se o seu dia, nos seus lábios saírem murmuração, saírem críticas, você vai estar atraindo outra presença, que não é a presença de Deus. Então dá uma encaradinha aí quem está perto de você e faz a seguinte pergunta, fala assim: que presença que você tem habitado? Porque é fácil a gente identificar isso, não é? Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz o quê? Em tudo dai graças ao Senhor, porque essa é a sua vontade. Isso não significa que eu vou dar graças a Deus por conta da luta.
Mas apesar da luta, eu vou estar glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor me dá o fôlego da vida, porque o Senhor me dá a estratégia para vencer o inimigo, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, porque estamos sendo forjados, porque estamos sendo lapidados, porque estamos sendo impulsionados para lugares ainda maiores no Senhor. Então quando o apóstolo Paulo declara lá em 1 Tessalonicenses: em tudo rendei graças a Deus, porque essa é a sua vontade. Nós precisamos aprender com isso. Então, se quisermos atrair a presença de Deus, se quisermos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, o que nós precisamos fazer? Render ao Senhor ações de graças. Você já rendeu ações de graças ao Senhor hoje? Você já agradeceu a Ele pelo dia? Você já agradeceu a Ele pela vida? Você já agradeceu a Ele pela família que você tem? Pela casa que você mora? Pela roupa que você veste? Pelo ar que você respira? Pela alimentação sua? Pelo seu feriado? Pelo dia de amanhã? Pelos seus filhos? Profetiza: não tenho filhos ainda, por aquilo que você vai ter. Pelo seu casamento: não tenho casamento ainda, por aquele que você vai ter. Amém? Então o que nós precisamos fazer? Dá uma encaradinha aí, fala assim: é render graças ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos glorificar ao Senhor, rendendo graças a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Quando nós trazemos a nossa memória, quando nós começamos a agradecer os benefícios de Deus, o nosso coração vai se enchendo o quê? De gratidão. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos olhos naquilo que nos falta e esquecemos de valorizar, de reconhecer aquilo de abundância que nós temos na nossa vida. Reclamar é um princípio de morte, já gratidão é um princípio de vida. Então pergunta aí, fala assim: o que você quer viver? Um princípio de morte ou um princípio de vida? Pede resposta. Eu acredito que todos aqui queremos viver o quê? Um princípio de vida. Então para isso precisamos pedir ao Senhor que Ele coloque um guarda na nossa boca, que todas as vezes em que nós abrimos os nossos lábios para reclamar, para criticar, para murmurar alguém, alguma coisa, o Espírito Santo nos lembre: opa, você não quer viver num ambiente de morte, então fecha a tua boca aí, profetiza, declara palavras de bênção, declara palavras de gratidão. Aleluia! Então nós vamos orar agora, que o seu coração e os seus lábios se encham. E eu vou repetir aqui algo que eu sempre digo: o Senhor conhece a minha voz, mas Ele também deseja ouvir a tua. Conta aí, fala assim: o Senhor deseja ouvir a tua. Fala assim: eu vou atrair a presença de Deus. Fala assim: eu espero que você também. Fala: não fica prestando atenção na minha oração não. Fala: porque eu vou falar com Deus. Fala: aproveita e fala tu também. Amém? Então coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, como nós somos gratos a Ti, primeiramente pelo dom da vida. Somos gratos, Senhor, pela Tua eleição, pelo Teu chamado, pelo Senhor fazer brilhar a Tua luz e nos alcançar, Senhor, com o Teu amor, por depositar, Pai, nas nossas vidas os Teus dons, os Teus talentos e nos impulsionar, Pai, para irmos além de nós mesmos. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo pão nosso de cada dia, pelo ar que respiramos. Somos gratos, Senhor, porque temos com que nos vestir, com aquilo que nos calçar e nos aquecer, Senhor. Que no momento de fragilidade o Senhor não nos deixa sozinho, mas a Tua presença se faz presente, Senhor, nas nossas vidas. O Senhor é fiel e nós Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pela Tua misericórdia, Senhor, que nos acompanham por todos os dias da nossa vida. Somos gratos, Senhor, pelos nossos pais que nos geraram, Senhor, por aqueles que cuidaram de nós, pelos nossos professores que nos ensinaram, Pai, tantas e tantas coisas. Somos gratos a Ti, Pai, pelos tios, pelos avós, pelos líderes, Pai, por pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, que nos ensinaram, Senhor, muitas vezes o Teu caminho ou não, mas que foram referência para nós, Pai, seja para ser um exemplo a seguir ou para ser um exemplo a evitar, porque todas essas pessoas, Senhor, contribuíram para ser quem nós somos hoje. Pai, nós Te agradecemos pela casa que o Senhor nos deu, Te agradecemos, Pai, por esta igreja, por este local, Senhor, onde nós podemos estar reunidos para invocar o Seu nome. Somos gratos, Pai, por tantas pessoas
pessoas que auxiliam na tua casa, pessoas que cuidam dos nossos veículos, pessoas que cuidam das nossas crianças, pessoas, Senhor, que trabalham na recepção, tantas e tantas pessoas, Pai, enquanto nós estamos aqui, rendendo louvores ao Senhor. Somos gratos, Pai, porque moramos num país onde nós temos a liberdade de carregarmos a nossa Bíblia, de invocarmos o Teu nome, Senhor, aonde nós estivermos, de ouvirmos louvores, Senhor, independente da hora, independente do local. Senhor, nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus que não permite que nós venhamos permanecer como estamos, mas o Senhor se revela, o Senhor declara que as Suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e nós buscamos a Tua face agora, nós invocamos o Seu nome, Senhor. Olha para as nossas vidas, contempla, Senhor, o nosso coração. Senhor, nós nos aproximamos de Ti com o nosso coração alegre, queremos render graças ao Senhor, queremos oferecer a Ti, Senhor, louvores de gratidão, louvores com alegria, pois o Senhor começou a boa obra nas nossas vidas. Nós não somos mais quem nós éramos, é bem certo que ainda nós não somos quem nós havemos de tornar nas Tuas mãos, mas sabemos que o Senhor é aquele que firma os nossos pés, o Senhor é aquele que amplia a nossa visão e nos dá visão, Senhor. Por isso, Pai, sonda o nosso coração, que possamos ser achados com um coração grato diante de Ti. Nós louvamos e bendizemos a Ti, ó Deus, porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, o nosso querido e amado Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgata e que nos restaura, que nos alcança em todos os dias da nossa vida.